Nossa equipe com Wendel Coral, também Maurício Moraes, ao vivo do Brinco de Ouro, e vai trazer as informações. Olha aí, Wendel Coral, fala pra mim. A gente conversou um pouco tempo atrás, ainda existia uma movimentação, bilheteria aberta. Qual é o panorama agora? Pouco depois das 7 horas da noite. Boa noite pra você, boa noite pro Maurício. Bora lá então, Gu, muito boa noite a você, um abraço a todos os telespectadores que nos acompanham. Sextou aqui no Ligados no Esporte e o sextou de hoje é diferente. Estamos aqui em frente ao Brinco de Ouro da Princesa, como você bem disse, amanhã tem o derby de número 206 entre Guarani e Ponte Preta. Pois é, Gu, na nossa entrada para o RF News, as bilheterias ainda estavam abertas, então tinha um fluxo interessante. Só que as bilheterias fecharam agora às 19 horas, então muitos torcedores já se dispersaram, foram embora para casa, também entraram em concentração, assim como os elencos tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. As bilheterias voltam a abrir amanhã às 8 da manhã e, na teoria, ficam abertas até o início do jogo. Por que na teoria? Porque os ingressos podem acabar amanhã a qualquer momento. O Conselho de Administração do Guarani colocou ao todo 16.600 ingressos. Até a tarde de hoje, mais de 13.500 bilhetes já haviam sido comercializados. Então a expectativa, é claro, é de zerar essa carga amanhã, antes da bola rolar, porque o Caldeirão, a Tábua Bugrina, vai estar cheia, né? No primeiro turno, como nós vimos, 1-1, Gé marcou para a Ponte, Bruno Mendes no último lance empatou para o Guarani. E assim como no primeiro turno, apenas torcedores da Ponte Preta presenciaram o derby, agora no segundo turno, apenas torcedores do Guarani. Isso por conta de uma determinação do Ministério Público desde 2016, a fim de diminuir, né, cessar as brigas entre torcidas organizadas dentro e também fora de campo. Com relação às equipes, meu caro Gustavo Negreto, na tabela de classificação, momentos bem diferentes. Guarani é o 7º colocado, tem 41 pontos, está a 3 do G4, que hoje tem o Criciúma na 4ª posição com 44 pontos. O Guarani, mesmo com a vitória, não entra no G4 por conta dos critérios de desempate. Tem uma vitória a menos do que o Criciúma, caso o Bugre consiga o triunfo. Mas, de qualquer forma, vale colar no G4, se manter perto desse grupo de acesso, porque o principal foco do Guarani, claro, é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde 2010. Portanto, mais de uma década que o campeão brasileiro de 1978 não sabe o que é estar na elite do futebol brasileiro. Do outro lado, a Ponte Preta vive um momento bem diferente. A Macaca está na parte inferior da tabela de classificação, tem só 31 pontos, 5 a mais do que o Sampaio Corrêa, que abre a zona de rebaixamento. Só que ao mesmo tempo que a Ponte está na parte de baixo, sob o comando do técnico Pintado, a Ponte vem muito bem. É só uma derrota até aqui, desde que o Pintado assumiu. Só que a Ponte Preta vive o seu melhor momento, pelo menos em termos de resultados, porque o time não sabe o que é perder a 4 rodadas. Vem de 2 vitórias e 2 empates. No início da Série B, a gente lembra que ainda sob o comando do Felipe Moreira, a Ponte engatou uma sequência de 3 vitórias, mas depois disso acabou não conseguindo manter o bom momento, até por conta disso também. Macaca não conseguiu desempenhar ali um bom futebol em muitas rodadas, por isso está na parte inferior. Com relação aos times, Gustavo, a boa notícia, tanto para a Ponte quanto para o Guarani, é que as equipes não têm desfalques, né? Pelo menos do lado da Ponte Preta, os desfalques já são conhecidos, que são os atacantes Gé e Pablo Diego, entregues ao departamento médico há pelo menos 2 meses por lesões graves. O Gé tem uma hérnia de disco, o Pablo Diego rompeu os ligamentos. O Pablo Diego vinha fazendo uma boa temporada, o Gé também era o artilheiro da equipe, mas já como estão há um tempo fora, já não são mais considerados desfalques até retornarem, né? Então a Ponte, que tinha uma preocupação muito em cima do André Felipe, que foi contratado na janela de transferências, o experiente centroavante André, para suprir a ausência do Gé, pelo menos a dor de cabeça passou. Ele já foi liberado pelo departamento médico, ele ficou de fora da última rodada da Ponte Preta por desconforto muscular e até para poupar o jogador, porque ele estava pendurado com 2 cartões amarelos. Treinou normalmente durante a semana cheia, vai para o jogo e está confirmado no time titular. Do lado do Guarani, só tem dor de cabeça boa, vou explicar o porquê. O lateral direito Diogo Matheus e também o zagueiro Alan Santos cumpriram suspensão automática na última rodada por 3 cartões amarelos, treinaram normalmente durante a semana, vão para o jogo. Matheus Bueno era o único atleta entregue ao departamento médico. Nas últimas 2 rodadas foi desfalque do Bugre por conta de uma lesão muscular na coxa, liberado pelo DM, treinou normalmente, vai para o time titular também do técnico Humberto Louser. E aí a dor de cabeça boa para o técnico Humberto Louser é no ataque. Porque dos 31 gols marcados que tem na Série B, 15 foram ou do Derek ou do Bruno Mendes, os 2 centroavantes. O Derek já está recuperado de lesão desde há 2 rodadas atrás, figura no banco de reservas, é o artilheiro da equipe dentro da Série B com 8 gols. Mas o seu titular atualmente é o Bruno Mendes, que é o vice-artilheiro
que tem 7 gols marcados, ou seja, dos 31 gols, 15 foram deles, o que dá um aproveitamento ali de 48%. Independente do escolhido, que deve ser o Bruno Mendes que vem atuando, o Guarani sabe que vai ter também uma boa opção no banco de reservas. Então a expectativa é muito boa, a semana de derby mexe bastante com a cabeça dos torcedores, seja do Guarani quanto da Ponte, que não vai poder estar presente, mas nós ficamos então na expectativa que seja também um derby da paz, né? Já que dentro do estádio nós teremos apenas uma torcida, a gente sabe que fora dele muita coisa pode acontecer, mas desde já os nossos votos que seja um derby da paz e que na segunda-feira, aqui no Ligados, nós estejamos falando apenas de bola rolando, de como foi o derby decidido dentro de campo. Um fato interessante também que nós vimos no VT agora há pouco. Pela primeira vez na história, uma mulher vai apitar o derby, né, de número 206, a Edna Alves Batista, do estado de São Paulo, experiente, pertence ao quadro da FIFA, vai ter essa grande responsabilidade de conduzir um duelo entre Guarani e Ponte Preta. Para finalizar, Gustavo, como nós vimos também, um fato interessante, Humberto Louser vai para o seu terceiro derby à frente do Guarani. Nos outros dois, uma derrota e um empate. Pintado comandou a Macaca em 2009, já tem bastante tempo, 14 anos, acabou perdendo 1-0, gol do Kaique, bom jogador, meio-campista do Guarani, em pleno estádio Moisés Zucareno. Então amanhã, se tiver um vencedor, seja Guarani ou Ponte Preta, Humberto Louser e Pintado, aliás, vão dormir mais felizes. Então a expectativa é essa, casa cheia, 16.600 ingressos que devem se esgotar amanhã pela manhã ou até mesmo no período da tarde. Afinal de contas, derby é diferente para a cidade de Campinas, em especial para Ponte e Guarani. Agora vazio, mas amanhã vai estar completamente lotado, Gu. Eu não tenho dúvida disso, Coral. Obrigado pela participação, obrigado aí pela reportagem também. Agradeço a Maurício Moraes. Até segunda-feira com a cobertura completa do que foi esse derby aqui no Ligados no Esporte, na tela da RFTV.